Então, boa tarde a todos. Sobre o trabalho, eu passei 5 questões para vocês. Uma é para definir os conceitos, né, de vigilância em saúde, vigilância ambiental, sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador. Então, vocês podem estar escrevendo, ou então, se vocês quiserem, vocês digitam, né, ali no próprio celular e me envia. E aqueles que já têm, né, por exemplo, o computador, o notebook, pode estar fazendo, digitando pelo computador e me mandando o arquivo. E aí, a outra pergunta, se eu não estou enganada, é sobre, acho que é notificação compulsória. E depois a gente tem quais são as doenças de notificação compulsória imediata. Essas temáticas que eu coloquei é para as nossas próximas aulas, né? A próxima unidade vai ser sobre vigilância em saúde e vigilância epidemiológica. Dentro da vigilância epidemiológica, a gente tem a notificação compulsória. E eu coloquei uma questão sobre imunização, que é o que a gente vai ver hoje. E aí, se eu não estou enganada, eu coloquei 5 questões, que é para fechar a nota dos trabalhos da N1. E aí, como é que vai estar sendo feito? Vocês podem estar pesquisando na internet esses conceitos, né? Tudo vai ter lá também. E eu mandei o material para vocês, já adiantei. Sempre eu mando o material no horário da aula, né? Por exemplo, se hoje vai ter aula de vacina, eu mando a aula de vacina. Aí, assim, posteriormente, né? Todo dia eu mando o material daquela determinada aula que vai ocorrer no dia. Daí eu já enviei para vocês no grupo o material das aulas da semana que vem, que vocês podem estar usando para ajudar nessa pesquisa, entendeu? Então fiquem abertos. Ah, eu vou dar aqui uma olhada no material da professora para eu ver se eu encontro as respostas. Ok, você vai encontrar. Não, vou pesquisar aqui na internet. Também, ok, fica em aberto para vocês onde será a fonte de pesquisa. Mas eu mandei para vocês também a portaria da notificação compulsória atual. Lá vocês vão ter que ler a legenda, que vai ter as notificações compulsórias semanal e as notificações compulsória imediata. Então, se vocês forem olhando lá na tabela, vocês vão ver e vão anotando. Ah, é uma doença de notificação compulsória, cólera, se eu estou dando um exemplo esporádico. Aí vocês vão anotando o nome da doença que é de notificação compulsória imediata. E aí é isso. Esse vai ser o nosso trabalhinho. Vai ser tipo uma pesquisa, uma introdução para as unidades da semana que vem. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Vocês podem falar comigo, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o trabalho? Sim, não? Não, professora, agora deu para entender, legal. Então tá. Aquele material lá, então, é da nossa aula da semana que vem, mas que pode estar ajudando vocês a responder. Apareceu o slide para vocês? Deixa eu dar o F, deixa Apareceu aqui para mim. eu dar o F5 aqui. Eu não sei se eu apertar aqui se some não, né? Não, sumiu não. Então tá. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Deixa eu ver também se já tá gravando. Já. A gente vai estar dando continuidade nas atribuições do técnico de enfermagem. E aí eu gostaria de trocar essa nomenclatura, né? Atribuição para atuação. Então a gente vai estar falando sobre a atuação dos técnicos de enfermagem, né? E determinadas patologias. E aqui a gente tem Hiperdia, que Hiperdia é um programa elaborado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reestruturar o atendimento aos portadores da hipertensão e diabetes, proporcionando um atendimento resolutivo e de qualidade na rede pública e de serviços de saúde, monitorar os pacientes cadastrados no Plano Nacional
gerar informações, aquisições, disposição e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. E aí aqui eu coloquei a imagem, né? Aqui de um lado tem o estetoscópio e o coração, né? Representando a hipertensão. Então, hiper é de hipertensão. Aqui do outro lado eu coloquei uma imagem do glicosímetro, fazendo aqui a aferição da glicose, representando a diabetes. Então, hiper de hipertensão, dia de diabetes. Aí aqui ao lado tem outra imagem, né? Diabetes e hipertensão. E o hiperdia é um programa que ele busca, né? Esse controle, né? Essa assistência aos pacientes hipertensos, né? No objetivo de diminuir os agravos de saúde, né? Que esse paciente venha ter aí um infarto, né? Se ele não estiver tomando seu remedinho da forma correta, entre outras coisas, né? E aí, sobre hipertensão arterial sistêmica, RAIS. A definição, né? É uma doença que é um grave problema de saúde pública. Ela está como o primeiro fator mundial de mortes, né? E lá eu tinha uma tabelinha, mas eu acabei esquecendo de colocar o link aqui. Mas o infarto, ele está como o primeiro causador, né, de morte a nível mundial. Então, é um problema muito sério, né? Por isso que nós temos um programinha, que é o Hiperdia, para que a gente possa ter o controle e prestar uma assistência à população hipertensa. E aí, como é que se dá a hipertensão arterial, né? É uma condição clínica multifatorial, e aqui embaixo a gente tem, né, que associa-se a alterações funcionais e estruturais, tanto do coração, quanto do encéfalo, quanto do rins e os vasos. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho ali uma disfunção, né, desses órgãos, e aí acontece o estreitamento dos vasos, onde está acontecendo a circulação de sangue. Nesse estreitamento, como o sangue vai estar tentando passar, ele vai fazer uma força maior, e com isso a gente tem o aumento da pressão. E aí a gente tem aqui a pressão arterial, né, como igual ou maior que 140 por 90. E aí, aí tá aqui, né, o que eu já havia mencionado, né? De acordo com a Sociedade Brasileira Cardíaca, a linha demarcatória que define a hipertensão arterial sistêmica considera valores sustentados de pressão arterial, a PA sistólica igual ou maior que 140 e a diastólica igual ou maior que 90. Pego mais um pouquinho de água. Isso aqui é muito importante, que vocês se atentem, né? Que são os estágios da hipertensão arterial sistêmica. Aqui a gente tem esse quadro da Sociedade Brasileira Cardíaca, aqui da 7ª diretriz de 2016. A gente tem duas classificações, essa classificação da Sociedade Brasileira Cardíaca e também da American Heart Association, mas essa, né, já é uma associação americana. Porém, algumas provas, né, eles podem estar colocando, né, qual que é a classificação pela SBC ou pela American Heart Association, né? Só que hoje a gente vai estar falando sobre essa classificação da sociedade brasileira. E a gente já começa falando sobre a nomenclatura. Geralmente a gente tem o uso habitual de falar quanto é que está a pressão? Ah, está 12 por 8. Não existe pressão 12 por 8. Existe a pressão 120 por 80. Então a gente já vai aí extinguir esse termo, né? Nós como enfermeiro, como técnico de enfermagem, vamos fazer o uso adequado, porque aqui vocês estão vendo. Qual que é a pressão normal? Não tem um 12 aqui, tem um 120. Então essa é a linguagem que nós vamos usar. Então aqui pela classificação, né, da Sociedade Brasileira Cardíaca, a pressão normal é considerada, né, igual ou menor que 120 igual ou menor que 120, a sistólica, e a diastólica igual ou menor que 80. Na pré-hipertensão,
varia aí de 121 a 139 a sistólica e 81 a 89 a diastólica. Na hipertensão estágio 1, 140 a 159 e a diastólica 90 a 99. Hipertensão estágio 2, 160 a 179 e a diastólica de 100 a 109. Hipertensão estágio 3, igual ou maior que 180, a sistólica, e a diastólica igual ou superior que 110. Então, às vezes cai a questão assim, qual é assim mesmo, dessa forma, a pressão é 121 por 80. É considerado em qual estágio? É o estágio de hipertensão 1? Não, né? É uma pré-hipertensão. Então, às vezes cai essa perguntinha, né? E aí a gente vai estar falando, né, o que a gente tem que fazer antes de aferir essa pressão. A gente tem que preparar o nosso paciente. Então a gente vai perguntar, né, o paciente vai estar chegando na nossa salinha, a sala de perdia, né, lá no posto de saúde, unidade básica. E a gente vai perguntar, né, seu João, o senhor estava fazendo algum exercício físico antes de chegar aqui? Se ele responder que sim, a gente vai ter que esperar pelo menos 60 minutos para aferir a pressão dele. A gente vai perguntar se ele está com vontade de fazer xixi. Se ele tiver, ele vai ter que ir ao banheiro, porque a bexiga cheia, ela interfere na pressão. Se ele ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos. Se ele fumou nos 30 minutos anterior. E aí a gente vai ter o cuidado também de não estar, durante a aferição da pressão, conversando com esse paciente. O paciente tem que estar em silêncio, né? E nós também, para que a gente fique ali num ambiente silencioso, para que possa ter uma ausculta, né, boa, satisfatória. E aí uma coisa que conta muito, né, é o posicionamento, é a medição do manguito. O manguito é esse pretinho, né, que a gente coloca no braço e também pode estar sendo utilizado na perna. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, no posto de saúde, nós só temos um tipo de esfigmomamômetro, né? E aí, se chega uma criancinha, eu vou ter que tentar ajustar ao máximo, né, para aferir a pressão dela. E se chega uma pessoa obesa, isso se torna muito mais difícil, porque muitas das vezes, quando a gente colocar e insuflar, aquele manguito ele vai se soltar. Então, por isso, nós temos outras opções, né, de aferir a pressão. Eu coloquei aqui a foto, né, aqui ao lado, da aferição aqui na perna. E aí a gente tem aqui essa opção também, né, do dorso anterior, posterior à tíbia, né, posterior tibial, perdão. Aí tem aqui também a artéria radial, aqui do braço, que a gente comumente faz, né. E aí a gente vai estar vendo, né, se a gente não tiver ali um manguito adequado, a gente vai estar vendo outros locais para aferir essa pressão. E aí a gente vai sempre ver se o paciente está com as pernas cruzadas. Se ele tiver, a gente vai pedir para ele descruzar. Se ele está assim, encostado na cadeira. Se ele não tiver, a gente vai pedir para ele encostar. Tudo isso nós temos que observar, porque quando a gente afere a pressão, aquele valor vai indicar como que a gente vai tratar. Então, às vezes, o médico vai estar passando uma posologia, né, uma quantidade de medicamento inadequada, porque o valor da pressão foi inadequado, né, não foi eficaz. E aí, como não tem, no momento a gente não está tendo aulas, né, em laboratório, eu vou estar mostrando um videozinho de como se faz para aferir a pressão. Cadê? Acho que não. Esse daqui não deu para colocar só no link. Tá? Olá! O objetivo deste vídeo é a demonstração da técnica correta de avaliação da pressão arterial sistêmica.
Existem 2 métodos de medida da pressão arterial sistêmica. O primeiro, considerado o mais acurado, é a medida invasiva da pressão arterial através da colocação de um catéter intraarterial, a chamada PIA, pressão intraarterial, mas que é reservado às unidades de tratamento intensivo, pacientes instáveis. O segundo método, não invasivo, que é o que abordaremos aqui detalhadamente hoje, é obtido utilizando-se um conjunto de esfigmomanômetro e estetoscópio e é aquele rotineiramente empregado nos pacientes ambulatoriais. Para uma medida correta, adequada, alguns cuidados simples são importantes. O paciente deve estar em ambiente tranquilo, silencioso, não deve ter ingerido bebida alcoólica ou cafeína nos últimos 30 minutos que precedem a medida, não deve ter realizado exercícios físicos nos últimos 60 minutos e, de preferência, deve estar em repouso mesmo nos 5 a 10 minutos que precedem a avaliação da pressão. Deve estar confortavelmente sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas, e é muito importante que nem o paciente, nem o examinador conversem enquanto a pressão está sendo aferida. O aparelho para a medida da pressão deverá ser periodicamente aferido. Mesmo que o ponteiro do manômetro esteja marcando o número 0, calibrações anuais são necessárias ou caso seja detectada alguma anormalidade. Primeiramente, certifique-se de que o manguito tem as dimensões adequadas para o braço do paciente a ser avaliado. Manguitos de proporções inadequadas podem produzir falsas elevações da pressão arterial. Para certificar-se da adequada proporção entre as dimensões do manguito e do braço do paciente, existem tabelas já montadas que indicam quais são os tamanhos de conjunto manguito-bolsa adequados para as diferentes idades e biotipos de pacientes. Ajuste o manguito ao braço do paciente. Membro superior direito, posição confortavelmente sentado, e certifique-se de que a extremidade inferior do manguito esteja a 2 ou 3 centímetros da fossa cubital do paciente. O examinador deve posicionar o estetoscópio com a angulação natural do aparelho voltada para frente. Tanto o diafragma quanto a campânula podem ser utilizados para a medida da pressão arterial, sendo mais comum que se utilize o diafragma. Deixe o paciente em repouso por pelo menos 5 minutos e explique a ele o procedimento. O membro superior direito deve estar confortavelmente apoiado numa altura ao nível do pré-córdio do paciente. Caso seja uma primeira consulta, uma primeira avaliação, a pressão deverá ser verificada nos 2 membros superiores. Se houver discrepância entre os valores, será considerada a maior medida. Nas consultas subsequentes, a padronização internacional é a do membro superior direito. Nunca faça medidas sobre roupas ou próximo a roupas apertadas que possam estar garroteando a região. Também não realize medidas seguidas. Caso seja necessário repetir a avaliação, espere pelo menos 1 minuto entre as medidas. Devemos associar 2 diferentes metodologias para a aferição da pressão arterial, no sentido de aumentar a confiabilidade das medidas. São elas os métodos auscultatório e palpatório. Localize o local onde melhor se possa palpar a artéria braquial na fossa cubital. É nesse local que será apoiado o diafragma do estetoscópio. Em seguida, certifique-se do pulso radial. Com o estetoscópio já posicionado corretamente, vamos iniciar pelo método palpatório. Palpando a artéria radial, insufle o manguito até que se obtenha a oclusão da artéria, até que o pulso não seja mais percebido
e conte 30 milímetros de mercúrio acima desse nível. Posicione o seu estetoscópio na artéria braquial e promova a desinsuflação lenta com 2 a 3 milímetros por segundo. O primeiro som ouvido se refere à pressão sistólica e o último som auscultado marca a pressão diastólica. Caso os sons não desapareçam e sejam auscultados até o ponteiro do manômetro atingir o zero, será considerado o momento de abafamento dos sons como o valor da pressão arterial diastólica. Idealmente, devem ser feitas pelo menos 2 medidas da pressão numa mesma consulta, e será considerado como valor final a média aritmética entre as medidas. Durante a consulta médica, a pressão deverá ser verificada também nas posições em decúbito dorsal, deitado, e na posição de pé, em ortostatismo, para a detecção da hipotensão ortostática. Em algumas situações, pode também ser necessária a verificação da pressão em outros sítios, por exemplo, o antebraço, utilizando-se a artéria radial como referência. Essa é uma medida útil quando não se dispõe de um manguito adequado para o braço do paciente. E em algumas situações clínicas distintas também pode ser importante verificar a pressão nos membros inferiores, onde se utiliza mais comumente a insuflação do manguito na panturrilha e a ausculta é feita nas artérias dorsal do pé ou artéria tibial posterior. Você assistiu a uma demonstração dos princípios técnicos para a correta medida da pressão arterial sistêmica. Obrigada por sua atenção. E é isso, né, sobre a hipertensão arterial. Vocês estão visualizando o slide? Olá? Sim, professor, está aparecendo. Tá bom. Agora a gente vai estar falando sobre a diabetes mellitus, né? Como eu falei, o programa de Perdia, ele é hipertensão e diabetes. E qual que é a definição de diabetes mellitus? É um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, hiperglicemia e distúrbios do metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras, resultado de defeito na ação ou secreção da insulina. E geralmente associado, a gente tem a dislipidemia, né? Que no caso é ali a gordura do colesterol, do triglicerídeos, né? E aí a hipertensão arterial sistêmica também. A relação direta e independente da glicemia e doença cardiovascular. É por isso que geralmente, né, a gente tem o paciente que ele tem hipertensão, ele tem diabetes. O paciente que tem diabetes tem hipertensão. Porque é um interligado ao outro, né? Em algumas situações, que a gente vai estar vendo agora mais pra frente. Porque a gente tem a classificação da diabetes. A gente tem a diabetes mellitus tipo 1, a tipo 2 e a gestacional. Na tipo 1, ela acomete crianças e jovens sem excesso de peso. Geralmente, né, são ali jovens e crianças magros. E a gente tem aquelas pessoas que a gente fala assim, menino, fulano come e não engorda, né? Permanece magro. Pode ser que possivelmente esse jovem ou essa criança, ela tenha, né, a diabetes mellitus tipo 1. E o que é a diabetes mellitus tipo 1? Ela ocorre devido à destruição das células beta-pancreáticas. Aqui ao lado eu coloquei uma imagem mostrando. No caso da tipo 1, ela é genética. Ali o próprio pâncreas, ele não produz a insulina. E aí o que acontece aqui, né? O receptor de insulina está ali pronto para receber, mas essa glicose ela não entra nas células. Então, na tipo 1, diabetes mellitus, a gente está falando de pessoas que já nascem com diabetes. Então, ela é genética, né? A pessoa já nasce ali com esse defeito, né, no pâncreas ali, que não vai produzir a insulina. Na tipo 2, a gente geralmente chama de diabetes adquirida, né? Ou hereditária,
que é quando, né, ali o adulto ele tem um histórico, que a mãe, o pai, o avô, a avó tem diabetes, ele tem uma tendência, né, uma probabilidade maior por conta da hereditariedade de ter a diabetes. E aí ela é adquirida, né? E também, mesmo que não tenha os fatores hereditários, essa diabetes, né, ela se dá também pelo estilo, né, de vida que essa pessoa tem. E aí a gente tem aqui, né, excesso de peso, né, hereditariedade, como eu já falei, início insidioso e sintomas mais brandos. Geralmente aqui, né, às vezes a pessoa nem sabe que está com diabetes, fica ali assintomático. Já na gestacional, essa paciente, né, ela está num estado de hiperglicemia menos severo que a diabetes tipo 1 e 2. Ela anteriormente, né, não teve nenhum episódio, né, que caracterizasse que ela tinha diabetes. E durante a gestação, a diabetes ela se manifesta, né? Então, a diabetes mellitus gestacional, ela se dá ali no período de gestação, né? E aí a gente tem aqui, né, critérios para o rastreamento de diabetes mellitus em adultos assintomáticos. Aí a gente tem aqui, né, o excesso de peso é maior que o IMC, né, maior que 25 kg por milímetro quadrado, por metro quadrado. É um dos seguintes fatores de risco, como eu falei anteriormente: história de pai ou mãe com diabetes, a hipertensão arterial maior que 140 por 90, o uso de antihipertensivos em adultos, história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 quilos, a dislipidemia ou a hipertrigliceridemia, que está aqui, né, maior que 250, ou HDL baixo. Aí temos aqui também um exame prévio, né, igual ou maior que 5,7, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada. Aqui no caso, né, ali o paciente realizou o exame de glicemia em jejum, ou ele realizou aquele exame onde a gente toma, esse aqui, né, HbA1c. É aquele exame que a gente faz, que a gente toma um pouquinho de glicose e coleta o sangue, depois ali de 1 ou 2 horas repete para ver a quantidade que vai dar. E aí aqui ele está dizendo, né, que se o paciente ele tiver aqui com esse exame, né, que deu essa tolerância diminuída, é um paciente assintomático. Obesidade severa e acatosis nigricans, síndrome de ovários policísticos, histórico de doença cardiovascular e inatividade física. Aqui, né, a gente vê que a diabetes mellitus, ela assintomática, ela está assim quase que totalmente ligada à obesidade e ao sedentarismo, né? E aí eu coloquei aqui para vocês a imagem, né? Essa primeira imagem aqui é a hipertrigliceridemia. Eu tenho que ler porque é um nome bem grande, né? Aqui, como a gente pode ver, é quando o paciente ele tem os níveis elevados de triglicerídeos, né? Que seria a própria gordura. Como vocês estão vendo, né? Aqui a gordura ela se mistura aqui com as células e pode ocorrer, né, o entupimento, né, desses vasos. E aí aqui, nessa segunda imagem, a gente tem a dislipidemia, que ela também já é o colesterol, que ele vai causando aqui, a gordura vai causando aqui o estreitamento, né, dos vasos. E aí a acantoses nigricans, que é geralmente essa mancha, né, preta assim no pescoço, né, escura. E aí dá também assim como se fossem umas verrugas, né, onde está essa mancha, dá umas verrugas também, né, pode ser tanto no pescoço quanto na axila, nas virilhas, né. Então, geralmente, o paciente assintomático, ele tem essas características aqui. E aí, como eu falei anteriormente, né, o excesso de peso, o IMC maior que 25 kg por metro quadrado, idade igual ou maior que 45 anos, risco vascular moderado. E como eu falei anteriormente, né, geralmente esses pacientes assintomáticos, né, são sedentarismo, hábitos alimentares não saudáveis e a obesidade. E aí, isso aqui já são os... isso daqui são os resultados, né, dos exames. E qual que é
os valores dos exames e o que é considerado glicemia normal, pré-diabetes e diabetes, né? Aqui na glicemia normal a gente tem o valor igual, né, aqui a 100, não, menor que 100. Faz aqui o exame TTG e se der, né, abaixo de 140 se considera normal. A glicemia casual, se for feita e o resultado for menor que 200. E na hemoglobina glicada, abaixo, né, de 5,7%. Esse daqui é o padrão, né, considerado normal. Na pré-diabetes a gente já tem a alteração desses valores, né? Aqui na glicemia em jejum de 100 a 125, nesse exame aqui TTG de 140 a 199, na casual, né, sem aqui o resultado, e na hemoglobina de 5,7 a 6,4%. Isso aqui na pré-diabetes, né? Agora, para ser um paciente, né, com diabetes mellitus, a glicemia em jejum tem que ser superior ou igual, né, a 126 no exame de glicemia em jejum. O TTG igual ou superior a 200. Na glicemia casual, igual a 200 ou maior. E na hemoglobina glicada, 6,5%, igual ou maior que 6,5%. E aí entra o tratamento, né? Geralmente esse tratamento ele se dá ali com controle dessa glicose, com os hipoglicemiantes, né, que são os medicamentos orais. E a gente também tem, né, na terceira fase desse tratamento a insulina. E aí eu vou estar mostrando aqui nas próximas imagens. A gente tem, como eu falei, né, tratamento controle glicêmico, tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. O tratamento de primeira linha é com as biguanida, né, que é a forma farmacológica. E a gente vai ter a metformina. A gente sempre, né, quando a gente tem um paciente diabético, a gente sempre vai estar ouvindo falar da metformina. E aí no tratamento de segunda linha, já é a associação dos biaguanidas com mais algum agente hipoglicemiante. E aí esse estimula a secreção de insulina e pode causar hipoglicemia e ganho de peso. Então aqui o paciente ele não toma só né? Ele usa ali a metformina e mais outro hipoglicemiante, né? Outro remédio, outro remédio oral, né? Alguma pílula. E aí a insulina, ela entra como tratamento de terceira linha. E é indicada em casos difíceis de manejo, né? Onde a glicemia, ela sempre que ela é aferida, né? Ela dá ali igual não, né? Superior a 300, né? Ali o paciente, sempre que você vai aferir a glicemia dele, sempre dá 300 ou mais. Então esse paciente, né, ali as biguanidas, como a metformina, ou até mesmo o tratamento não medicamentoso, ele não vai surtir efeito aqui nesse paciente. Então aí a gente entra, né, com a insulina para tentar regular essa glicemia. E aí no SUS, a gente tem a distribuição da insulina NPH irregular. Aqui ao lado, né, eu coloquei os tipos de insulina, né? Aqui a insulina humana regular, o início dela é 30 minutos e dura ali o pico de 2 a 3 horas. Na NPH, o início de ação já é de 1 a 3 horas e o pico dura de 5 a 8 horas. E nós temos aqui a Determin, que não é distribuída na unidade pública, né? Não é distribuída pelo SUS, mas é só para vocês terem a noção que existe. E ela é ultra rápida, a ultra rápida é Aspart e Lispro, né? É aqui no caso de uma emergência. Já a Determin, ela é do tipo lenta, porém, ela tá aqui, ó, o início da ação dela é 90 minutos, mas sem pico. Ali vai ter uma duração muito maior do que a NPH e a regular. Geralmente a gente tem paciente que, pra gente conseguir ter um controle da glicemia dele, nós temos que pedir, né, que ele aplique ali a injeção com a insulina 2, 3 vezes por dia. E é muito ruim, porque geralmente são pacientes, né, crônicos que fazem esse tratamento ali todos os dias. Então, seria interessante a gente ter, né, essa terceira opção de uma insulina com a longa duração, porque o paciente faria uma vez ao dia, né, e teria ali a regulação da sua glicemia. Aí que eu coloquei novamente, né, quais são os tipos de tratamento, controle glicêmico, tratamento não medicamentoso seria
hábitos alimentares saudáveis, estímulo à atividade física regular, diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, abandono do tabagismo. E é isso, sobre a diabetes mellitus, né? Agora a gente vai falar sobre imunização. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Cadê? A gente tem o Programa Nacional de Imunização, PNI. No Brasil, ele existe desde o início do século, eu acho que aqui é 19, né? Às vezes são utilizadas como medida de controle de doenças. No entanto, somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações, PNI, regulamentado pela Lei Federal 6.259, de 30 de outubro de 1975, e pelo Decreto no número 78.321, de 12 de agosto de 1976, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. O PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. E aqui eu coloquei uma lista, né, dessas doenças imunopreveníveis, que é tuberculose, poliomielite, hepatite B, difteria, tétano e coqueluche, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, entre outras, né? Aqui é só para a gente ter uma noção de que doenças nós estamos falando. E aí a imunização é a capacidade do organismo reconhecer o agente causador da doença e produzir anticorpos a partir da doença adquirida ou por meio da vacinação, ficando protegido temporária e permanentemente. E aí, dentro da imunização, nós vamos ter dois tipos de imunização. A imunização ativa, que ela é produzida pelo próprio sistema imune do indivíduo, ou seja, ali a pessoa, né, ela teve contato com a catapora. E aí, muitas pessoas dizem assim, a catapora só se pega uma vez. E aí a pessoa pensa que nunca mais ela vai pegar a catapora, só que não funciona bem assim. Existe, né, a memória imunitária. Então ali o corpo teve a catapora a primeira vez, né, teve sinais, teve sintomas, e aí ele pode ter o contato novamente, porém ele vai estar ali, né, com sintomas mais brandos, né, e às vezes vai passar imperceptível. Então, porque os anticorpos, né, ele já adquiriu anticorpos que vai combater logo de início, né? Eles vai ter, como eu falei, né, sobre a memória imunitária, quando a doença bater, os anticorpos vão lembrar, né, daquela doença e vão agir. Então, muitas vezes a pessoa pode adquirir novamente, né, a catapora, porém vai passar ali despercebido, né, porque os anticorpos eles vão entrar em ação. E no tipo de imunidade ativa, nós temos, né, o tipo natural, que é esse, né, a pessoa tem ali o contato com a doença e produz anticorpos, e também a gente tem a tecnológica, né, que já é a vacinação. E essa imunidade ativa, ela dura por anos ou a vida toda, então é um tipo de imunidade permanente. Já quando a gente fala de imunidade passiva, a gente está falando de uma imunidade temporária, a curto prazo. A gente pode falar aí de dias, meses. E quando a gente fala de imunidade passiva, a gente sempre vai lembrar da nossa mãe. Por quê? Ali quando está o término da gestação, nos últimos 2 meses, a mãe passa todos os anticorpos para aquela criança. E a gente costuma dizer que quanto mais perteada for essa mãe, mais forte vai ser essa criança, porque ela vai estar recebendo ali anticorpos de várias doenças, né? E aí essa transferência, né, ela é feita através ali da placenta. E depois do nascimento da criança, a gente tem o aleitamento materno, que tanto a gente bate na tecla, né, que ali vai ser os anticorpos que a criança vai estar recebendo, né, nesse período de vulnerabilidade, porque a criança ali ela não teve nenhum contato com doença ainda. Então, a mãe, através desse aleitamento, pode estar, né, passando para a criança esses anticorpos que ela precisa. E dentro da imunidade passiva, além dessa que a gente adquire da nossa mãe,
A gente tem, que é a forma natural, né? A gente tem também a forma tecnológica, que é através de soros, né? Como, por exemplo, soro antiofídico, né? Que é o soro ali de que se você for picado por uma cobra. Tem o soro antirrábico, tem também o antitetânico. O que são esses soros, né? Esses soros, eles têm uma alta dose de anticorpos que vai combater ali de início, né, aquela infecção, né? É um tipo que a gente não pode esperar. A gente não pode esperar os anticorpos agirem, né? Porque não vai dar tempo, né? Essa pessoa pode vir a óbito. Então a gente tem esses soros, né, com essa alta dosagem de anticorpos para combater rapidamente, né, aquele tipo de agravo. E aí aqui eu fiz um esqueminha sobre a imunidade, né? A ativa tem os dois tipos, né? Natural, a doença, artificial, a vacina. Na imunidade passiva, a gente tem a natural, que é os anticorpos de outros organismos, né? Como eu falei, da mãe. E temos também a artificial, que também são anticorpos de outros organismos, né? Por exemplo, no soro antiofídico, que é o das serpentes, eu sei que é feito, né, em cavalos, e dali retira, né, os anticorpos para poder confeccionar a vacina. Então, sempre na passiva, a gente vai estar recebendo de outros, né? E na ativa, a gente adquire. Cadê? Aí, os tipos de vacina. Nós temos dois tipos. As vacinas inativadas mortas, que são os vírus, bactérias, geralmente são micro-organismos inteiros. A gente tem como exemplo a tríplice bacteriana e a tríplice acelular. Nós temos o segundo tipo aqui, né? Vacinas de vírus vivo, atenuado, enfraquecido. São lábeis, perdem a capacidade de provocar a doença, mas ao mesmo tempo têm a capacidade de evitar a doença. São passíveis de dar eventos adversos. Então aqui, né, quando a gente fala de vacina de vírus atenuado, sempre, né, ela vai ter ali, ela vai ser passiva, né? Pode ocorrer eventos adversos, né? Que é geralmente quando a gente tem filho, né? Que leva o filho, tem aquela vacina que o filho não sente nada, e tem aquela outra que ele tem febre, né? Que ele fica ali ruinzinho. E aí os vírus replicam no organismo e devem ser mantidos em bom estado de conservação, de 2 a 8 graus positivos. Já vão decorando aí esse númerozinho, viu? E eu coloquei aqui, né, os tipos de atenuadas bacterianas e virais e os tipos de inativas bacterianas e também virais. E aí, cuidado com os imunológicos, né? A gente tem que ter cuidado com o prazo de validade, a conservação, a temperatura que a gente está armazenando esse imunobiológico, o transporte, armazenamento, como que ele está sendo transportado, qual é que é a temperatura que ele está sendo transportado, a dosagem, a coloração da vacina, diluição, tempo de validade após diluição. Tudo isso aqui, o próprio fabricante, ele vai estar passando, né, para a rede de frios. E geralmente, né, tem capacitações que vão nos ensinar isso, né? Olha, vacina tal foi atualizada, desse fabricante aqui, tem que ser com esse tempo aqui de validade após você abrir. A gente vai, né, conforme a gente vai tendo a prática, a gente vai ver a coloração da vacina, vai saber quando ela vai estar alterada. Então, tudo isso a gente vai passar, né, por capacitações. E aí, a gente tem a rede de frios. A nossa rede de frios é aqui na Avenida Ceará, perto do Palácio do Comércio. E aí, a rede de frio é o sistema de conservação, armazenamento, transporte e manipulação dos imunobiológicos, desde a produção até a administração. Então, a rede de frios, ela fica responsável por todo esse sistema, né, de preservação ali do imunobiológico. E qual que é a conservação, né? A nível nacional, central, estadual, as câmeras frias, elas devem estar em menos 20 graus Celsius, né? Em nível regional e municipal, também, o freezer deve estar a 20 graus negativos Celsius, né? E a nível local, nas geladeiras, a gente tem aí de 2 a 8 graus Celsius positivo. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o ideal
né, seria 5 graus positivo. E quais são os objetivos da rede de frio? Manter as condições adequadas da refrigeração dos imunobiológicos em toda a rede, manter as características dos imunobiológicos desde o início até o seu destino final e manter a temperatura ideal dos imunobiológicos, uma vez que são produtos termoláveis. Então, a gente vai ver daqui para frente todos os cuidados que nós, né, como técnicos de enfermagem, devemos ter com os imunobiológicos, porque se eu não tenho os cuidados devidos com essas vacinas, eu vou estar aplicando ali no meu paciente água, porque vai ter perdido ali o prazo de conservação, né? E aí vai estar aplicando a água no paciente, não vai surtir efeito, não vai ter eficácia. E vamos lá, a sala de vacina. Os serviços que dispõem de câmara refrigerada para armazenar e conservar os imunobiológicos podem organizar as vacinas em qualquer prateleira, sem a necessidade de separá-las por tipo, atenuada ou inativada, viral ou bacteriana. Aqui ao lado eu coloquei como que é essa câmara refrigerada, mas essa não é a nossa realidade nas unidades básicas de saúde, e por isso, quando a gente está falando de unidade básica de saúde, a gente está falando de geladeiras, né, que é o que a gente chama de refrigeradores domésticos. E aí esses refrigeradores domésticos, eles já foram, né, aqui ó, é importante ressaltar que esses refrigeradores domésticos, por eles não atenderem a critérios de segurança e de qualidade, ele não é mais recomendado para armazenar imunobiológicos. Porém, é o que a gente mais tem nas unidades, são esses refrigeradores, né, que é a geladeira. Então, dentro dessa instância, a gente vai ter que ter, né, vários cuidados para que a gente não comprometa a qualidade e a eficácia desses imunobiológicos. E aí entra aqui, né, quando nós chegarmos na sala de vacina, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a temperatura. Quando a gente chega e quando a gente sai. A gente vai verificar ali, tem o termômetro, que eu vou estar mostrando mais para frente. E esse termômetro, ele tem que estar ali na temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus positivo. E o ideal, né, o recomendado é 5 graus positivo. E aí a gente vai identificar a localização do evaporador ou da entrada de ar refrigerado no interior da câmara, e não posicionar os frascos de imunobiológicos nas proximidades desses pontos, porque esses pontos eles sofrem variações de temperatura e eventualmente pode submeter os insumos à temperatura negativa, e aí pode comprometer as características certificadas pelo laboratório produtor. E aí, como eu falei para vocês, essa aqui eu vou estar mostrando na próxima imagem, que fica mais fácil da gente entender. Quando a gente está falando de câmara refrigerada, não existe a necessidade de separar, né, os imunobiológicos em prateleiras, não tem essa necessidade. Porém, como a gente está falando da geladeira, a gente também tem que seguir o padrão de organização desses imunobiológicos. E aí não é recomendado armazenar vacinas na porta da geladeira. E não é necessário retirar a gaveta do compartimento. Essa gaveta que eles estão se referindo aqui é aquela gaveta que a gente coloca verdura. Então, a gente não vai colocar imunobiológico ali e a gente também não precisa retirar aquela gaveta. O que a gente vai fazer? A gente vai estar enchendo garrafas de água e colocando corante azul, violeta, que essas garrafas vão ficar ali dentro dessa gaveta e vai auxiliar para manter a temperatura no interior do refrigerador. Aí aqui, sobre essa organização aqui. Como é que vai estar sendo feita a organização desses imunobiológicos? Aqui na primeira prateleira, a gente vai estar colocando as vacinas virais. Tríplice viral, tetraviral, febre amarela, VIP e VOP, varicela, hepatite A, hepatite B, HPV, influenza e raiva humana. Aqui na segunda prateleira,
as vacinas bacterianas, BCG, Penta, DTP, DT, DTPA, pneumo 10, pneumo 23, meningo C e os diluentes das vacinas. Então, a gente também tem que estar respeitando a questão da validade. Se eu estou vendo ali, né, que eu tenho aquelas vacinas que elas vão vencer mais rápido, e eu já tenho outras que chegaram, que são as mais novas, eu vou estar averiguando a questão da validade e sempre colocando as que estão mais próximas de vencer, né, na parte de cima, né, da bandeja, porque aqui fica em bandejas, e aí se coloca nas prateleiras nessa organização, né. E aí aqui, né, mas cuidado antes de recolocar os imunobiológicos na geladeira. Aqui vamos dizer, né, que a gente fez aqui a limpeza da geladeira e a gente vai estar organizando novamente, né, recolocando esses imunobiológicos. Enquanto a gente faz isso, a gente não vai tirar, né, ali as vacinas e jogar em cima do balcão. A gente tem uma caixa térmica, que a gente também vai estar regulando a temperatura de 2 a 8 graus, e a gente vai colocar os nossos imunobiológicos dentro dessa caixa térmica, enquanto nós fazemos a limpeza da geladeira. E aí, quando a gente for retornar para recolocar essas vacinas, a gente vai estar vendo novamente a questão da temperatura. E aqui está. Deve-se verificar se a temperatura interna está entre 2 a 8 graus positivos, sendo ideal 5 graus positivos. Então, a gente sempre tem que se atentar a esse fato, porque cai em prova, né? Aqui a gente está falando de que é de 2 a 8 graus, mas que o ideal, o recomendado, é que essa geladeira esteja, né, 5 graus positivos Celsius, né? Desculpa, gente, meu nariz está... Colocar o equipamento distante da fonte de calor, como estufa, autoclave e fora do alcance de raios solares. Nivelar os equipamentos adequadamente, afastar o refrigerador da parede, pelo menos 20 centímetros para que o ar circule livremente. A tomada da geladeira de imunobiológicos é apenas para aquela geladeira, nada de outros aparelhos ligados, porque aqui pode dar um curto-circuito, né, e a gente vai perder a temperatura, vai desligar essa geladeira, a gente não vai ver, e além a gente pode perder as nossas vacinas. Os equipamentos devem permanecer com a temperatura interna, preferencialmente, como eu falei para vocês, 5 graus positivos é o ponto ideal, a mínima é 2 positivos e a máxima 8. Então, anotem aí no caderninho de vocês, nas anotações, na memória fotográfica, não sei, mas anotem, que isso aqui é muito importante, tanto para a nossa prova, quando vocês forem prestar um concurso, quando forem prestar um processo seletivo. Sempre vai cair, né, sobre os imunobiológicos, e essa é uma questão de prova. Então, a temperatura interna, ela ideal, preferencial, é de 5 graus positivo, a mínima 2 e a máxima de 8. Negativo? Não, positivo. Às vezes eles vão colocar a mesma numeração, mas vão mudar ali do positivo para o negativo. E nós estamos aprendendo hoje que essa temperatura ela é positiva. Usar os equipamentos único e exclusivamente para conservar imunobiológicos. Você não vai colocar ali a sua água, não vai trazer o seu lanche para colocar dentro dessa geladeira. Essa geladeira ela é unicamente para os imunobiológicos. E a gente vai estar fazendo também um teste da borracha da geladeira. A gente vai colocar ali um papelzinho, vai tentar puxar, e se esse papelzinho tiver resistente, bom, tá bom essa borracha. Agora, se esse papelzinho, quando você puxar, ele já vier, então é preciso, né, fazer a troca dessa borracha, porque aí pode estar acontecendo de estar danificando os imunobiológicos, né? A temperatura pode estar alterada. Aí não é recomendado utilizar refrigerador duplex em sala de vacina, porque esse tipo de equipamento não mantém a temperatura preconizada. Aí essa parte aqui também é bem importante. A limpeza do refrigerador é um procedimento importante para manter as condições ideais de conservação, e ela deve ser feita a cada 15 dias, ou quando a camada de gelo do congelador atingir 0,5 centímetros. Então, a gente vai limpar a geladeira uma vez por semana? Não. A gente vai limpar a geladeira nos feriados? Não. A gente vai limpar a geladeira
a cada 15 dias ou quando atingir 0,5 centímetros de gelo no congelador. Depois de limpar o refrigerador, as portas devem ser mantidas fechadas por um período de umas 3 horas. É aquilo que eu falei. Quando você retirar para fazer a limpeza e colocar na caixa térmica os imunobiológicos, antes de você retornar esses imunobiológicos, a gente vai estar vendo se a temperatura já está adequada para a gente poder fazer a recolocação das vacinas. E aí, como é que é feita a limpeza da geladeira, né? A gente vai, novamente aqui, né, de cada 15 dias, ou quando atingir 0,5 centímetros de gelo no congelador, vai transferir os imunobiológicos da geladeira para a caixa térmica, na temperatura recomendada, desligar a tomada e abrir as portas da geladeira e do congelador, não mexer no termostato, limpar a geladeira com sabão de coco ou neutro, não jogar água. Após a limpeza, recolocar o termômetro e as garrafas de água. Lembra que a gente falou no início, né, sobre as garrafas de água? A gente coloca lá naquela gaveta de verdura, que é para poder ajudar a manter ali a temperatura das vacinas. Manter as portas fechadas até atingir a temperatura ideal, a gente já falou também. E se faltar energia e a temperatura do refrigerador, você vai ficar olhando, poxa, faltou energia. Vou já ver qual que é a temperatura que está a geladeira. Chegou lá, tá igual a 7, você já vai tirar ali as suas vacinas, né, os seus imunobiológicos, e colocar direto na caixa térmica. Porque ali já está perdendo a temperatura, né? E pode chegar a danificar as vacinas. E essa é a caixa térmica que a gente vem falando, né, ao longo aí dos slides. É uma caixa aqui que a gente vai fazer, né, colocar as vacinas, até nas campanhas também, né? Quando a gente está nas campanhas de vacina, ou vai fazer as vacinas domiciliar, a gente também utiliza aqui a caixa térmica. E aí vai ser da mesma forma, a gente vai estar colocando aqui um termômetro, e aí vai estar averiguando se está de 2 a 8 graus. E é isso. E aí essa caixa térmica também, o que a gente faz? Eu já estou ali na sala de vacina, eu já sei qual que são as vacinas que mais eu utilizo durante o dia. Então, para eu não ficar abrindo, né, todo o tempo a geladeira e aí danificando as vacinas, eu vou lá e pego as que eu mais utilizo e coloco na caixa térmica. Assim eu evito, né, de ficar abrindo todo o tempo a geladeira. E aí o controle de temperatura, como é que é feito? A gente tem aqui vários termômetros, né? Termômetro linear, analógico, termômetro de máxima e mínima analógico e termômetro a laser. O que a gente mais utiliza é esse daqui, o termômetro analógico de cabo extensor. Esse tipo de termômetro é utilizado nas caixas térmicas para verificar a temperatura do momento, que é esses daqui, né? Que a gente está vendo aqui. E o outro que a gente mais utiliza é o termômetro de máxima e mínima analógico, que é esse daqui. Esse daqui a gente pode estar colocando, né, ao lado da geladeira, em cima, que é pra gente estar verificando, né, qual que é a temperatura mínima, qual que é a temperatura máxima. E aqui é um resumo da sala de vacina, né, refrigerador duplex, não é recomendado. Limpeza do refrigerador feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo estiver de 0,5 centímetros. Falta de energia com a temperatura de 7 graus. Manter os imunobiológicos em caixa térmica. E aí é isso, sobre a imunização. Aqui é um calendário vacinal que está quase ilegível, na verdade está ilegível, mas eu mandei no grupo para vocês uma tabela atualizada sobre o calendário vacinal. E é isso, gente, nossa aula de hoje.